Boa tarde, galerinha do quinto ano. Vamos continuar nossa aula de quarta-feira, 21 de outubro de 2020, agora com Geografia. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre cidade e ambiente, consumo de recursos naturais na cidade. O primeiro passo, nós vamos ler ali, o texto até a página 6. Lá está dizendo da página 3, mas na verdade o texto começa na página 4, tá bom? Então vocês vão fazer aqui a leitura, nós vamos fazer juntos essa leitura, falando do consumo de recursos naturais na cidade. Como você já estudou, as cidades elas podem ser classificadas quanto à sua formação, que podem ser planejada ou espontânea. Vocês já viram isso no livro passado, né? Cidade planejada é aquela que há todo um planejamento antes de construir ela. E a espontânea é aquela que vai construindo espontaneamente ao longo do tempo. As cidades espontâneas correspondem à maior parte da cidade do mundo. Elas estão localizadas em regiões que apresentam condições favoráveis para o seu desenvolvimento, onde há fácil acesso aos recursos naturais, como água dos rios, visando o abastecimento das cidades. Os recursos naturais são bens que provêm da natureza. Então, o que são esses recursos naturais, pessoal? Os recursos são os recursos que vêm da natureza, como o ar, a energia solar, a água dos rios, os mares, a fauna e a flora, que é toda a parte vegetal, a parte ambiental, onde vivem ali a parte de flores, de animais, o solo, o próprio solo, os minerais. Que minerais? Ferro, areia, ouro, prata, bauxita, argila, tudo isso que são utilizados pelos seres humanos e por outros seres vivos para a sua sobrevivência. Então, se alguém perguntar o que são recursos naturais, é tudo aquilo que provém da natureza, como ar, energia, água, fauna, flora, solos, minerais, tudo isso. Agora observe aí as imagens a seguir que retratam alguns exemplos de como a sociedade utiliza os recursos naturais nas mais diversas atividades econômicas. Olha só, nós temos aqui a água sendo utilizada para irrigação de hortaliças, tá vendo? Recurso natural, água. A extração de minério de ferro, tá vendo como que é? Eles retiram o minério de ferro, Eles extraem o minério de ferro, para a fabricação de várias coisas, que utilizam o ferro. Aqui, cimento e vigas de ferro sendo utilizadas para a construção de novas estradas, aí, utilizando cimento, utilizando ferro, que é um recurso natural, que é um minério natural, para a construção de estradas em São Paulo. E aqui, vistas aéreas da barragem da usina hidrelétrica de Furnas, responsável pela geração de energia elétrica, utilizando a água, para a geração de energia elétrica. Os recursos naturais são classificados, nós vimos isso ano passado. Os recursos naturais são classificados em renováveis e não renováveis. O que são os recursos renováveis? São aqueles recursos que, depois de serem extraídos, de forma adequada, de forma responsável, eles podem ser renovados pela natureza, como, por exemplo, a água dos rios, o solo, as florestas. Por isso está aqui de forma adequada e responsável. Eu não posso sair por aí desmatando as florestas tudo, depois cresce. Não é assim. Até porque as próprias árvores, as próprias florestas são responsáveis pelo clima. Por que você acha que está muito quente hoje? Quanto mais o tempo passa, mais quente fica. Porque cada dia se desmata mais. Então, quando a água do rio, por exemplo, quando eu uso o rio, as águas do rio, sei lá, para fazer aí uma hidrelétrica, a gente está utilizando aquela água, mas ela se renova. Existem as fontes, as nascentes, mas não é por isso que eu vou sair por aí gastando água de qualquer jeito. Eu não vou sair por aí, tomando banho, deixando o chuveiro ligado a vida inteira, porque a água nunca vai acabar. Não é assim. Temos que ter o uso adequado, o uso responsável, porque esses recursos, eles renovam, às vezes demoram, mas renovam pela natureza. Por isso são chamados de recursos naturais renováveis. E temos aqueles recursos não renováveis. Olha lá,
Recursos que, após a sua extração, não podem ser repostos, ou seja, não se renovam. Ou seja, um dia ela vai acabar. Às vezes até demora, né, pessoal? Mas um dia acaba. Como, por exemplo, o petróleo, o carvão, o minério de ferro. Então, aonde, por exemplo, nessa mina aqui de minério de ferro, eles estão extraindo o ferro ali. Um dia vai acabar e não vai ter mais, certo? O próprio petróleo, quando a gente vê aquelas imagens aquelas imagens de plataforma de petróleo no meio do mar, tá extraindo dali, né, o petróleo. Ok. Ah, professor, mas tem mina, tem plataformas de petróleo que levam aí ah, mais de 10, 15, 20 anos. Sim, tem umas que demoram muito, mas você vai perceber que um dia ela vai acabar, certo? E um dia ela demorando para acabar, uma hora ela acabando, ela não vai ser renovada. Então, por isso, elas são chamadas de não renováveis. Aqui nós temos o saiba mais, ó, origem do petróleo. Como que surgiu o petróleo? O que é? Ó, o petróleo ele é um combustível fóssil, proveniente da decomposição de material orgânico, animal e vegetal, depositado no fundo de lagos e mares. Justamente, por que você acha que a maioria das vezes é encontrado petróleo no fundo de um oceano? Por quê? Porque lá, olha aqui, ó, vamos observar essa imagem. Ó, nós temos aqui o mar, aí nós temos várias camadas aqui, ó, e o petróleo se encontra lá embaixo. Por quê? É o resultado de várias partes orgânicas, de peixe que morre, de resto de peixe que vai ficando no fundo do mar e conforme o tempo vai passando, aquilo vai se deteriorizando. Olha lá, ó, é a decomposição de material orgânico animal e vegetal, né? Depositado no fundo de lagos e mares que sofreu transformações químicas ao longo de milhares de anos em função de condições favoráveis. Não é, um peixe morreu, hoje ele afundou, aí amanhã ele já virou petróleo. Não, é ao longo de vários anos, certo? Ah, esse combustível fóssil se caracteriza por ser um líquido viscoso de coloração negra. O petróleo é a matéria-prima para muitos produtos. Olha aí, ó, o petróleo é utilizado para quê? Ó? Ele é utilizado ao fazer a gasolina, utilizado na locomoção de diversos meios de transporte, no gás de cozinha, no uso do preparo de alimentos. O plástico, você sabia que plástico também tem petróleo? Pois é. Plástico utilizado em alguns materiais escolares, é, utensílios domésticos e industriais, entre outros, certo? Para que as gerações futuras possam ter acesso aos recursos naturais, é necessário que toda a sociedade modifique seus hábitos, consumindo somente o necessário e respeitando a natureza e o nosso planeta. Então, pessoal, você ainda é criança? Sim, mas se você quer que um dia seu filho, seu neto, daqui 50, 60 anos, também tenham acesso a esses recursos naturais, você precisa ter um bom comportamento hoje. A gente chama isso de consumo consciente. Olha lá, ó. Dessa maneira, pensando em promover a conscientização e mobilização das pessoas para um consumo consciente, foram elaborados os 8 RS. Vamos conhecê-los? Então vamos lá. Primeiro, refletir. Reflita sobre o que quer comprar. Você realmente precisa desse produto? Então você vai comprar alguma coisa, eu quero comprar um produto. Você realmente precisa daquilo? Não compra para jogar fora. Compra se você realmente precisa. Número 2, reduzir. Por que 8R? Por que são os 8 R's? Eu falei RS, mas são 8 R's. Porque é refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar. Então, primeiro nós já refletimos sobre o que você vai comprar, se aquilo é necessário. Agora, o segundo R é o reduzir, ou seja, evite desperdício de água, de energia, produtos e serviços. Reduza o que você gasta. Terceiro é reutilizar.
Não compre por impulso, utilize suas coisas até o fim, né? Então, se existe alguma coisa ali que você usou e às vezes dá para reutilizar, reutiliza, né? Só jogue no lixo, né? Na lixeira, somente quando realmente não der para utilizar, tá? Recicle. 4. Reciclar. Ó, separe o seu lixo orgânico do reciclável para coleta seletiva. Nós já estudamos isso ano passado, lembram? Respeitar, o 5R, respeito. Respeite as pessoas do seu convívio e também respeite a natureza. Quando você joga lixo em qualquer lugar, você está desrespeitando a natureza, desrespeitando o ambiente que você vive, tá certo? Sexto R, reparar. Quebrou? Conserte. Não saia jogando fora de qualquer jeito. Ah, quebrou, vou tentar dar um jeito de consertar. O meio ambiente agradece. O sétimo R, responsabilizar-se. Devemos ter responsabilidade em tudo o que fazemos. Você precisa ter responsabilidade. Cuidar do meio ambiente é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. E por fim, repassar. Promova o consumo consciente, né? Repasse essa ideia, repasse, conscientize novas pessoas, tá bom? Número 1, vamos lá para as atividades. Nós vamos fazer quais as atividades? Olha lá, 1, 2, 3 e 4 das páginas 6 e 7. Então, número 1, o que são recursos naturais? Está lá no texto. Volta no texto e escreva. Aí na número 2 aqui, ó, encontre no caça-palavras alguns recursos naturais. Alguns desses recursos que está lá no texto, encontra ele aqui no caça-palavras. Número 3, qual é a importância do consumo consciente? Por que é importante a gente consumir, né, as coisas, né, a água, todos os recursos? Por que é importante a gente consumir isso de forma consciente, de forma responsável? Pensa, escreva aí. Aí aqui no número 4 está lá, ó, utilize os adesivos do material de apoio para completar o quadro a seguir sobre os 8 R's, né, do consumo consciente. Então tá aqui, ó, pratique os 8 R's do consumo consciente: refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar. Aí lá no final do livro, na parte de adesivos, né, você vai te retirar. Vamos até lá no final para a gente ver onde tá esses adesivos. Cadê? Cadê material de apoio? Aqui, ó, mas isso. Tá vendo aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 adesivos. Você vai tirar esse adesivo. Presta atenção que você tem que colar esse adesivo no R certinho. Perceba que aqui nós temos, ó, um cara, ó, ele tá com uma bola um pouco furada. Aí ele quer comprar a bola. Aí ele pensa, será que é necessário ele comprar a bola? Aí aqui tá, se tá de dia, ele tá desligando a luz, precisa. Aí ele aqui tá colando a bola, tá reaproveitando, né? Aí aqui tá separando o lixo. Aí aqui tá jogando o lixo no chão e tem alguém ali advertindo. Aí o outro aqui tá consertando ali, a outra aqui tá, ó, levando, né, o seu lixinho ali, talvez é isso, né? E o outro aqui tá repassando brinquedos que ele já usou. Olha lá, o menino passando o brinquedo para creche, né, para aproveitar na creche. Então recorta aí esses adesivos. Depois que você tirar esses adesivos, aí você volta lá, aí você vai lá na página ali, ó, e cola cada um no quadradinho correto, tá bom? Presta atenção para você não errar. Finalizamos então a nossa aula de hoje. Isso aí, qualquer dúvida é só perguntar no WhatsApp. Valeu, pessoal, muito obrigado.